Então, boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje, eu vou trabalhar algumas questões com vocês relativas a gênero, preconceito e violência, tá? É uma temática que ela tem, complementa aquele conteúdo que a gente viu na aula passada, tá? Então, deixa eu abrir aqui a apresentação, para daí eu começar a fazer a explicação para vocês. Vamos ver lá. E aí, Barreto, está aparecendo a apresentação? Tá aparecendo na tela do computador. Tá, agora tá aparecendo a apresentação. Tá. Isso, apareceu o título? Apareceu. Ah, então beleza, obrigada, tá? De nada. Então, se vocês quiserem, qualquer um de vocês quiser fazer qualquer tipo de pergunta durante a aula, pode interromper, pode fazer pergunta, pode fazer um comentário, né? Fiquem bem à vontade com relação a isso, tá bom? Tá bom, professor. Então tá, então a temática, a gente tinha visto na aula passada a questão da violência, né? Então a gente viu o conceito de violência, os tipos de violência, a violência urbana, né? Eu trabalhei com vocês alguns dados a respeito da violência, né? Uma temática assim, a violência que parte do Estado, ou a violência que gera a questão que está vinculada com a questão da segurança. Então nós tínhamos visto toda essa temática na aula passada. Hoje a gente vai ver é, alguns dados e algumas questões específicas da violência com relação ao gênero, né? Por que essa questão do gênero é uma questão assim que está pegando, digamos assim, que é uma questão importante de ser trabalhada, de ser discutida? Por que é importante que se debatam isso nas escolas? Não sei se vocês se lembram, até o ano passado, esse ano mais ou menos, mas até o ano passado ficou meio forte, apareceu meio forte uma discussão a respeito da questão de gênero, se o gênero deveria ser trabalhado nas escolas ou não. As pessoas acham que o gênero tem a ver com a questão da educação sexual, por que isso tinha que ser discutido na escola, que não é papel da escola, que isso é papel da família e tal. Mas quando a gente coloca as questões de gênero para serem discutidas, né, as questões que dizem respeito à mulher, ao LGBT e tal, é justamente por causa dessa questão da violência. Vocês provavelmente estão acompanhando essa discussão que está tendo agora daquela menininha, né, que foi estuprada. Ela, na verdade, foi abusada sexualmente por, acho que por 4 anos, né? Ela está com 10 anos, engravidou, e daí tinha todo um debate que aconteceu, assim, com manifestações na frente do hospital, uma coisa extremamente absurda, de gente se posicionando contra, né, que se fosse realizado o aborto, e gente se posicionando a favor. Por que discutir isso dentro da escola é importante? Gente, acabei de ver na notícia ali na Globo News que mais da metade dos estupros que acontecem, eles acontecem em meninas com menos de 13 anos de idade. Então, assim, por que discutir isso? Por que colocar isso na escola? Porque essa matemática é importante. Porque ela é uma matemática que envolve uma questão da família, que envolve uma questão da violência contra meninas e contra mulheres, e que é gravíssima. Né? Quando a gente fala em cultura do estupro, é justamente isso, porque a impressão que dá é que a sociedade fecha os olhos para isso, né? Então, é importante que a gente debata essas questões, que a gente verifique que essa problemática ela está presente, né, no nosso meio, que ela está presente na sociedade, e como que a gente, enquanto sociedade, e o governo também pode criar políticas sociais de combate a esse tipo de violência, né, de gênero, de combate a esse tipo de violência contra as crianças e contra as mulheres e contra LGBTs, né? Então, a questão que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Primeiro, eu vou apresentar alguns dados para vocês, porque quando a gente fala em violência contra a mulher, a impressão que dá, assim, que a gente fica sabendo dos casos quando a gente vê na televisão, sei lá, sendo noticiado uma determinada situação dessa. A gente não consegue entender a gravidade e a quantidade de assassinatos que acontecem de mulheres por ano no Brasil, que é uma coisa muito assustadora. Então, eu vou trazer alguns dados, assim, não vou ler todos os dados, depois, quando vocês forem fazer o estudo novamente dos slides, que eu vou postar lá, vocês dão uma olhadinha em todos os dados, eu só vou citar alguns, porque é muita coisa mesmo, né? Então, para vocês terem uma ideia, ali os dados de pesquisas do mapa da violência,
né, que trazem esses dados para a gente, dizem que entre 1980 e 2013, ou até 2013, eu não peguei dados mais atualizados, né, mais tarde, quem sabe a gente veja alguma coisa ali para frente. Então, foram vítimas de assassinato, né? Repara, 106 mil mulheres nesse período de tempo ali foram assassinadas no Brasil. Né? Gente, 106 mil, o mesmo número de pessoas que morreram pela pandemia agora. Né? Então, assim, essa violência que ocorre, boa parte dela ocorre dentro de casa, né? 50%, né, 50,3% das mortes violentas são cometidas por familiares, né, parceiros, ex-parceiros, namorados, né? Então, assim, por isso que quando a gente fala dessa questão de discutir gênero, é justamente para a gente tentar construir uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar o mundo. A gente vive numa sociedade assim extremamente machista, patriarcal, né, que ainda parte do pressuposto de que a mulher ela é submissa, de que a mulher, né, ela deve cumprir com certas obrigações, se ela rompe o relacionamento, né, às vezes não há uma aceitação disso, então, uma série de questões que a gente precisa construir uma nova mentalidade, uma nova cultura a respeito das relações de gênero, né? Então, esses dados, eles são horríveis. Então, por exemplo, assim, os dados, né, pesquisados com relação às mulheres, essa agressão, ela é constante. Algumas, ou 33% ali, quase 34%, a agressão é semanal. E muitas mulheres, elas fazem o BO, é, um processo, às vezes, que é um tanto quanto demorado, às vezes elas insistem nesse BO, com a insistência que elas conseguem que a justiça, de repente, tome uma atitude de, né, de estabelecer uma norma de afastamento da pessoa e tal, e mesmo assim, boa parte dos casos que acontecem, o feminicídio mesmo, né, homicídio da mulher, às vezes ela já tinha passado por alguns processos, né, ela foi lá na delegacia, ela fez a ocorrência, né, e tal, então é uma situação um tanto quanto complicada. Então, assim, na questão das denúncias, por exemplo, né, 63.090 denúncias de violência contra a mulher nos primeiros meses de 2015, né? E essa violência, lembram que eu tinha falado com vocês na aula passada? Quais os tipos de violência, né? Física, psicológica, moral, sexual e tal. Então, assim, maior parte das denúncias que ocorrem de violência contra a mulher são denúncias de violência física, depois vem a questão psicológica, né? E essas denúncias são aquelas, né, denúncias que são realizadas, às vezes, pela própria mulher, às vezes pelos seus familiares, às vezes pelos vizinhos, né? Aqui tem os tipos de violência de gênero, né? Como que são, como que se expressam essas violências contra a mulher, né? A violência física, né? Se bate, se empurra, se chuta. A violência psicológica, quando há humilhação, há um insulto, perseguição, ameaça. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes acontece até em relações de namoro, né? Há um assédio moral ali, psicológico, que às vezes o namorado, o ex-companheiro, alguma coisa, né, ele faz. E ele não se dá conta que todos esses tipos de violências aí, eles se enquadram na Lei Maria da Penha, que daqui a pouquinho eu vou citar o caso da lei lá. A violência sexual, né? Quando exige práticas que a mulher não gosta, quando se nega a usar o preservativo, e a violência simbólica, que ela ocorre às vezes, ela se manifesta, por exemplo, na internet, piadas, publicações, digamos assim, que objetificam a mulher. Até vi um vídeo, eu achei assim complicada aquela situação, porque eu não achei que a mãe agiu corretamente, porque a mãe agiu com violência com relação ao filho. O filho tinha feito uma postagem, acho que no Facebook, se não me engano, dizendo que a mulher não valia, que não sei, não lembro exatamente o que era, mas tipo assim, de que a mulher não valia nem para limpar o chão, uma coisa nesse sentido assim.
E a mãe foi e disse assim, é isso que você, é dessa forma que você está sendo educada, é dessa forma que você tá sendo educado, como que você vai mostrar uma coisa que é oposto àquilo que eu educo você? E ela foi, e a mulher, ela bateu, e aí, acho que a irmã filmou, assim, uma coisa extremamente agressiva, que ali aconteceram dois erros, né? O erro do menino ao postar aquilo em relação à mulher, mas o erro da mãe de repente, agir com aquela violência, porque ela podia ter sentado com o filho, vamos abrir o Facebook, você vai analisar isso, você vai, né? E aí fazer um debate a respeito daquilo, não agir com violência, ou seja, a forma como ela agiu, ela acabou, digamos assim, do meu ponto de vista, né, não agindo corretamente. A questão da violência patrimonial, né, o controle do dinheiro, não dá permissão para fazer. Tem inúmeros casos, por exemplo, da mulher receber o salário, ela transfere todo o salário para o marido. Quem controla o dinheiro ali acaba sendo ele, né? Muitos casos assim. Aqui é um gráfico, né, da evolução das taxas de homicídio das mulheres nesse período que eu tinha falado ali para vocês, né, que depois vocês dão uma analisadinha direitinho nesses dados, né. O estupro, que é uma questão, assim, extremamente complicada, conforme eu já tinha falado para vocês, assim, na metade dos estupros que acontecem são em meninas com menos de 13 anos de idade, então ele está muito vinculado à questão familiar, por isso que é importante que se debata, porque às vezes quando você está discutindo isso na escola, às vezes muitas meninas não se dão conta de que aquilo que acontece com elas é estupro, é assédio sexual, é violência, né? E às vezes elas, vendo uma discussão a respeito disso, elas têm como buscar ajuda, elas têm como buscar uma ajuda dentro da escola. A gente tem muitos exemplos dentro da escola de meninas que chegam e contam o que está acontecendo, né? Que foram abusadas dentro de casa, né? Ou pelo padrasto, ou pelo tio, e então acontecem muitas situações assim desse jeito, né? Então, assim, os dados também sobre essas questões são complicados, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, dados de violência, a gente vai verificar que esses dados, assim, muitos casos não são reportados, né? Muitos casos de estupro, por exemplo, não são computados, né? E mesmo assim são grandes. Nossa, a gente, por exemplo, assim, no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ali de 2014, foram registrados no Brasil 50.320 estupros. Isso que foram registrados, né? Porque há inúmeros casos de situações que às vezes não são registrados, né? Por inúmeras causas, né? Inúmeras situações. E aí vem aquelas situações assim, por exemplo, onde vocês devem estar, né, ter visto já muita discussão a esse respeito da chamada culpabilização da vítima. Muitas vezes, para os casos de violência contra a mulher ou de estupro, você joga para a vítima a culpa daquele fato ter acontecido, e nunca para o estuprador, e nunca para o cara que foi o homicida, e nunca pro... Por quê? Porque, por exemplo, assim, as perguntas que se faz, mas por que você estava lá nesse horário? Mas que roupa que você estava usando? Né? Então, assim, são todas, assim, situações que, digamos assim, numa sociedade extremamente machista como a nossa, culpabilizam a vítima, como se a vítima tivesse sido culpada daquela violência que ocorreu contra ela, né? Olha só, mas ela estava dançando lá naquela hora. Ué, tinha um monte de gente dançando lá, tinha homens dançando lá, por que não houve violência, não ocorreu violência contra aqueles homens, e o que ocorreu contra aquela mulher, né? Então, assim, ela não, é como se a mulher não pudesse, digamos assim, estar em determinados locais ou agir de uma determinada forma, que daí quer se justificar a violência a partir daí. É terrível isso. Né? E isso acontece, às vezes, dentro da própria delegacia. Vejam, a delegacia é especializada hoje, tem a delegacia da mulher. Pressupõe que a delegada e as policiais que estejam ali, elas estejam preparadas para fazer esse tipo de atendimento. E às vezes não estão. Às vezes a mulher vai lá, vai fazer um BO, ela tá toda machucada, não só fisicamente, como psicologicamente também, e aí tem esse tipo de tratamento como acontece ali na chargezinha, né? Liga, não, minha filha, isso é normal. Como se fosse normal a violência, como se a agressão fosse normal. Né? Ou seja, né, há um tratamento, ou às vezes
Gente, eu sei de casos, por exemplo, da mulher ter ido na delegacia e os policiais não acreditam, eles duvidam dela, né? Então, assim, esse tipo de tratamento é um problema que precisa ser resolvido, né? Porque é preciso levar em consideração que aquela violência ela está acontecendo, como ela está acontecendo, e que ela pode resultar num fato muito mais grave, que é o assassinato né, da mulher dessa pessoa. Aqui é uma campanha, né, para o Ligue 180, né, que é o canal de denúncia contra a violência contra a mulher, e aí a frase que chama atenção é: eu te amo tanto, tanto, quero você só para mim, por isso te tranco em casa. É no sentido dessa coisa, né, da possessão, da possessividade nas relações que acontecem, que muitas vezes resultam em, em violência, né, e até assassinato. Esse foi um cartaz quando foi comemorado, né, os 9 anos da Lei Maria da Penha. Uma outra questão, assim, de gênero, de violência de gênero, é a questão da homofobia, né? E a homofobia é um processo, né, de violência que ocorre contra gays, bissexuais, travestis, transexuais, né? E esse tipo de violência, ela acontece também, às vezes, dentro de casa, às vezes com familiares, vizinhos, na escola, companheiros, né, e na rua, ela se manifesta de diferentes maneiras, diferentes formas, que é uma problemática extremamente grave também que ocorre, né? Então, assim, o Brasil, pelos dados estatísticos, é o país que mais mata gays, né, homossexuais e tal. Justamente por quê? Porque a gente tem um modelo de sociedade onde a moral, né, estabelecida por alguns, ela acaba querendo que, ou alguns querem que essa moral seja imposta para todo mundo, né? Naquele determinado modelo de comportamento social, não leva em consideração essas diferenças que existem em termos de orientação sexual, né? E acha que, de repente, o comportamento das pessoas deve ser uniforme, todos iguais, né? E acaba impondo, né? Então, a gente tem muitas situações ou casos, né, de violência contra homossexuais. Então, são casos de humilhação, ameaça, hostilização, insultos, discriminação, agressão física. Eu dou aula há 26 anos. E dentro da escola a gente vê muitas manifestações de homofobia. Às vezes ela está na piadinha, está na brincadeira, né? Então, assim, é horrível quando aquele sujeito, aquele indivíduo, ele não se torna para você, que não existe a empatia, né? De você tentar enxergar naquela pessoa, naquele outro ali, um sujeito de direitos, um cidadão, que não importa a orientação sexual que ele tem direitos enquanto cidadão. Né? E muitas vezes o fato de querer impor um modo de vida para o outro, né, acaba fazendo com que esse tipo de situação aconteça. Então, aqui tem alguns dados, por exemplo, 26% dos casos de violência contra homossexuais ocorrem nas ruas das grandes cidades. E às vezes é uma violência gratuita, né? Elas têm, por exemplo, assim, São Paulo, teve esses tempos na Avenida Paulista, um casal de gays estavam andando, acho que de mãos dadas, o rapaz passou perto deles, pegou aquelas lâmpadas de LED e bateu neles, machucou e tal, assim, do nada, gratuitamente. Então, assim, boa parte dos casos de homofobia, ela acaba sendo uma violência gratuita, no sentido de que não houve uma provocação para que ela acontecesse. Né? Ou seja, ela simplesmente acontece, porque as pessoas não se conformam com o comportamento da outra, ou não respeitam o comportamento das outras, né? Então, aqui, aquilo que eu havia dito lá, que o Brasil é o país mais homofóbico do mundo, né? Então, a cada 1 hora, um homossexual sofre violência no Brasil, né? Dados extremamente graves, assim. E o que diz a lei a respeito disso, né? Eu não vou ler, eu só vou fazer alguns comentários, depois vocês dão uma lida mais tarde, quando vocês forem fazer o estudo para poder responder às atividades e a prova. Então, assim, a Constituição estabelece a questão da igualdade, né, da liberdade do indivíduo. O artigo 5º, por exemplo, diz que todos os indivíduos são iguais, né? E quando diz que são todos iguais, que não há distinção de gênero aí, nesse sentido. Né? Todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, né? Ó, o inciso 1 ali do artigo 5º diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, né? Então,
a própria Constituição estabelece a questão da igualdade, né? E essa igualdade que tem que ocorrer nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações empresariais ou profissionais, né, quando se fala nessa questão dos direitos e obrigações do tratamento igualitário. Não de um se sobrepor ao outro, mas da igualdade mesmo, né, da equidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, a lei é o que está dizendo, a lei. O artigo 227 diz assim, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à liberdade e assim por diante. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, por exemplo, assim, se essa criança ela está sendo oprimida em casa, se ela está sendo explorada, discriminada, sofrendo algum ato de crueldade, algum tipo de violência, é dever da família assegurar que ela não sofra isso, mas também é dever do Estado. Né? Então, por exemplo, quando o Estado tira o pátrio poder de uma família sobre uma determinada criança, porque aquela criança, de repente, estava sofrendo abuso, ou aquela criança tinha alguma coisa naquela família que tornava impossível a convivência com dignidade para aquela criança, tá? Ou para adolescente, enfim. Então, assim, ali está estabelecido isso. Né? Então, essa questão da dignidade humana, ela está estabelecida ali. Né? E que é dever da família a proteção. E, às vezes, a gente não vê. Às vezes, em casos com relação, por exemplo, a homossexuais, a gente não percebe a família protegendo. A gente percebe, às vezes, famílias fundamentalistas, né, onde a religiosidade ela é muito, muito pesada, né, acaba sendo muito difícil lidar com essas questões da diversidade. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que vai falar ali da questão, as mesmas questões praticamente que tem lá na Constituição, né, depois vocês dão uma lida, né, da proteção dos direitos fundamentais, né, das crianças e tal. Aqui, eu havia falado para vocês da importância, né, de se discutir isso na escola. A própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que o ensino deve ser ministrado em igualdade de condições e com respeito à liberdade e apreço à tolerância. Por isso que se debate isso na escola, por isso que vocês estão tendo uma aula sobre as questões de violência de gênero, justamente por quê? Porque a gente tem que trabalhar uma nova cultura, e essa ideia da tolerância, essa ideia da empatia, onde eu consiga enxergar o outro, né, como um sujeito de direitos, né, da mesma forma como eu, nas minhas escolhas, quero ser respeitada, eu também tenho que respeitar o outro indivíduo, né, na sua condição, né. Ou aqui tem outros itens, né, que vão discutir essa questão. Por exemplo, isso não cai de paraquedas, assim, então existe todo o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, por exemplo, de 2009, estabelecia lá, né, que deveriam estar no currículo das escolas temáticas relativas ao gênero, identidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, pessoas com deficiências, justamente para você evitar a violação dos direitos, né? Para você evitar a discriminação, para você, porque eu acho que a partir do momento que se debate isso, que há uma consciência, né, da realidade social a esse respeito, há também uma mudança de postura, né, por parte das pessoas nesse sentido. Aqui a continuação, depois vocês dá uma olhada. Que interessante. Essa resolução número 12, de janeiro de 2015, que trabalha com a questão de gênero, ela estabelece, inclusive, uma regra, no artigo 3º ali, de que o indivíduo, a pessoa homossexual, ou transexual, enfim, ele tenha direito a um nome social, né, que é você tem lá o nome na chamada, mas o indivíduo tem o direito de ser chamado pelo nome pelo qual ele se autorreconhece. Né? A gente teve casos já no colégio nesse sentido, assim, né, de que se chamava pelo nome que, né, a pessoa se autorreconhecia ali. Né? Aqui, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi criada com o intuito, com o objetivo de destacar, incrementar o rigor, com mais rigor, a punição aos casos de feminicídio, por exemplo, ou de violência contra a mulher, né? E é interessante que, se vocês pegarem a Lei Maria da Penha, ela não é só um código,
né, uma legislação que vai estabelecer a questão da punição, mas ela também estabelece formas, né, digamos assim, de prevenção. Como erradicar a violência contra a mulher? Né? Então, por exemplo, a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar. Quando eu falo contra a mulher, mas aqui entram as meninas, né, também nesse sentido, e inclusive meninos, porque um menino, um homem que seja vítima de violência sexual, por exemplo, ou vítima de violência física por parte da mulher, ele também pode, a Lei Maria da Penha também assegura de protegê-lo. Mas por que a gente fala muito em questão da violência de gênero contra a mulher? Porque 99%, né, dos casos de violência que ocorrem são violência contra a mulher. A violência contra o homem dentro de casa, ela é bem menor, infinitamente menor, né? Por isso que a Lei da Maria da Penha ela acaba sendo direcionada muito mais às mulheres. E a Lei do Feminicídio, que daí ela vai também, digamos assim, aumentar com mais rigor a pena, porque ela vai tratar o homicídio contra a mulher, né, o feminicídio, como um crime hediondo e com agravantes, né? Por exemplo, assim, se a mulher é assassinada estando grávida, se ela é menor de idade, né? Então, dependendo das condições ali da mulher, pode agravar a pena. Então, a lei do feminicídio, ela complementou, na verdade, a Lei Maria da Penha, porque ela vai agravar né, a sentença de um condenado por feminicídio se ele praticou o ato em condições de vulnerabilidade da mulher, né? Se de repente ela estava grávida, alguma coisa nesse sentido, ou na presença dos filhos, né? Conforme é colocada ali. Eu trabalhei com vocês a questão da violência, né, de gênero, a violência contra a mulher, a violência contra homossexuais, né, ali e tal, como a gente viu. Mas é muito importante também a gente falar um pouquinho sobre essa questão do que é de fato gênero, né, pessoal? Porque, por exemplo, assim, a gente fala em gênero e a primeira coisa que vem na mentalidade de algumas pessoas, na mente de algumas pessoas, é gênero falar em gays, falar em LGBTs. Enquanto que não é verdade, né? Quando a gente fala em gênero, a gente fala sobre todas as diversidades de gênero existentes, né? A questão da mulher, a questão dos homossexuais, né, com as diferentes expressões dentro dos LGBTs, né, gays, lésbicas, transexuais, né, queer, né, que é uma nova terminologia que surgiu para definir para algumas pessoas que se auto-reconhecem, né, sexualmente de uma maneira diferente dos outros. Então, aqui, o gênero, ele é uma construção cultural. Por que é uma construção cultural? Então, quando eu digo, por exemplo, assim, que a menininha veste rosa e o menininho veste azul, é uma construção cultural e social, né? É uma construção histórica. Porque quem estabelece que menininha veste rosa e menininho veste azul é a sociedade. Se é a sociedade, então, ela é uma construção histórica e cultural, que ultrapassa a questão da determinação biológica, né, do sexo masculino ou feminino, né? Então, existe uma construção social que vai se distinguir daquela dimensão biológica, né? A dimensão biológica é uma coisa, então o menino tem um aparelho sexual masculino, a menina o aparelho sexual feminino. E a dimensão, a construção social de gênero, ela ultrapassa essa questão da, da dimensão biológica. Por que ultrapassa? Porque, por exemplo, uma menina ela pode ter o sexo feminino do ponto de vista biológico, mas ela não se identifica com ele, né? Ela sente atração pelo mesmo sexo, e não pelo sexo oposto. Então, por isso que é uma construção social. Na espécie humana, há machos e fêmeas, dessa ideia do masculino, do feminino, do homem, da mulher, né? Não sei se vocês se lembram, quando vocês estudaram comigo no segundo ano, que a gente estudou lá o pensamento da Margaret Mead, uma antropóloga inglesa, onde ela vai discutir como que meninas e meninos eram educados e como que a educação dessas meninas e desses meninos em cada sociedade se diferencia. Então, dependendo da educação, você pode ter uma sociedade matriarcal, dependendo da educação, você pode ter uma sociedade patriarcal. Ou, dependendo da sociedade, você pode ter homens e mulheres sendo educados exatamente da mesma maneira, da mesma forma.
Então, essa tendência da gente padronizar, universalizar os comportamentos em torno da identidade de gênero das pessoas, ela é uma questão cultural e social. Então, ó, dá uma olhadinha nessa propaganda aqui, certo? Essa propaganda aqui, gente, é dos anos 50, dos anos 1950. Dá uma olhadinha ali. O título lá em cima diz assim: mostre para ela que o mundo é dos homens. Ou seja, ela está levando café para ele na cama e ajoelhada ali, ainda numa relação substancial, uma propaganda de gravata, né? As gravatas Van Heusen. Então, assim, a propaganda ela deixa claro qual é o papel da mulher ali nesse sentido, né? De servir, o papel de submissa. Então, se fosse hoje, por exemplo, as mulheres sairiam berrando contra esse tipo de anúncio. Mas naquela época, nos anos 50, ainda havia, né, muitas as mulheres, nos anos 60, eles foram uns anos que foram um marco divisório na luta pelos direitos, né? Não só os direitos das mulheres, mas os direitos de negros, os direitos homossexuais e tal. Os anos 60 foram uns anos de onde houve, né, uma mudança de paradigma em relação ao papel, né, exercido pela mulher e assim por diante. Mas, enfim, né, a gente vê uma propaganda nesse sentido. As propagandas de cerveja objetificam muito a mulher, né? Elas colocam a mulher ainda como sendo o sexo, o sexo feminino ali no caso, usado como um recurso para a propaganda, né? É, não tem lá a mulher submissa como tinha aqui, né? Mas por outro lado você tem a mulher objetificada, a mulher objeto, a mulher que vira, digamos assim, quase que mercadoria, no sentido de que é ela que vai vender a cerveja em função do corpo que ela tem, e assim por diante. Né? Se eu pegasse, por exemplo, o slogan de várias cervejas, a gente, com relação à questão da mulher, assim, é complicado. E, então, assim, conforme eu estava falando, a ideia de gênero, o conceito de gênero, ela é o gênero nesse binário, né, masculino, feminino e tal, que a gente conhece ali, ele é estabelecido culturalmente, historicamente, né? Então, por exemplo, a ideia da fragilidade do sexo feminino, a ideia de que a mulher ela é sinônimo de inferioridade, coisas horrorosas, como, por exemplo, assim, muitas pessoas foram educadas, o homem não chora. Isso é justamente querer quando se quer estabelecer um determinado papel social vinculado ao gênero, né? Como se a sensibilidade fosse um fenômeno tipicamente feminino. Então, só a mulher pode chorar. A mulher ela tem mais habilidade, é, porque ela tem mais sensibilidade, tal como se de repente o homem também não pudesse ter sensibilidade para cuidar dos filhos, por exemplo. Né? Então, e isso vai se refletir em diferenças salariais, né? Conforme a gente vê lá, vocês já estudaram isso lá no ano passado, da desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? Então, cada sociedade é que vai definir o significado de ser mulher e ser homem. Aqui são alguns dados. Foi uma pesquisa salarial que o Grupo Cato fez da diferença de salários entre homens e mulheres. Só vou pegar dois exemplos aqui. Então, por exemplo, diretor, uma mulher diretora, o salário na época que foi feita a pesquisa em 2007 era em média R$ 2.926. Do homem era R$ 15.582. Repara que nós estamos falando de homens e mulheres exercendo a mesma função, tá? Então, por exemplo, professor universitário. Se fosse mulher, no caso da pesquisa aqui, 3.652, e homens, 4.572. Então, esses dados aqui, até estagiário, gente. Então, os dados, eles vão expressar muito essa desigualdade. Então, mesma função sendo exercida, mas os salários, né, são diferentes. Por que isso? Justamente por causa dessas questões que a gente está falando, dessas desigualdades. Quer dizer, você pega uma questão de gênero e em cima da desigualdade, da diferença existente, você cria uma situação de desigualdade. Né? Lembram quando teve um Enem, acho que se não me engano foi 2 ou 3 anos atrás, onde tinha uma questão do Enem que foi colocada essa frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se. Justamente porque ela queria dizer dessa construção social de gênero, né? Que você pode nascer com o sexo biológico feminino, mas é a sociedade que vai determinar o seu comportamento, como você vai se comportar ou até como você vai ser tratada.
né? Então, tudo depende de como culturalmente, historicamente, socialmente, aquela sociedade vai tratar a questão do gênero. Né? Então, esse binarismo masculino e feminino, eles vão gerar essas hierarquias conforme a gente está vendo ali. Então, esses polos, né, o binário, homem, mulher, cria situações de dominação, de submissão, cria diferenciações salariais, como a gente viu ali, cria a ideia de superioridade, né, como se um polo tivesse que ser superior ao outro. E aí, lógico que isso vai gerar todas as consequências que a gente tem. Violência, preconceito, discriminação, exclusão social, machismo, a dificuldade de aceitar o diferente, né, conforme eu falei, né, aquele que não se enquadra, ele acaba, digamos assim, sendo excluído de uma forma ou de outra, né, dentro da escola, por exemplo, situações de bullying. Eu não sei se vocês se lembram do caso do Michael dos Santos lá, que sofreu manifestações homofóbicas, ele é jogador de vôlei em Contagem, Minas Gerais, né? Aí tem até alguns vídeos com relação a isso, se vocês procurarem, vocês vão verificar lá que conta o caso dele, né? Então, assim, sofreu manifestações homofóbicas quando estava jogando na quadra de futebol, né? A criação do estereótipo é uma coisa que acaba levando a esses processos de discriminação, de preconceito, de exclusão, de violência e tal. Por quê? Porque se você cria um estereótipo, o que é criar um estereótipo? É uma imagem pré-concebida, determinada, como se as pessoas tivessem que se enquadrar exatamente dentro daquele estereótipo utilizado. Então, a questão do vestuário, por exemplo, da mulher, né, ela está muito vinculada a isso. A ideia de que, por exemplo, assim, a mulher se vestindo de tal forma, de determinada maneira, ela vai estar provocando uma determinada situação, como se de repente os homens fossem animais que são movidos pelo seu instinto e que não conseguissem nem ter um autocontrole, porque nós somos animais, obviamente, biologicamente, né, animais, mas somos racionais na medida em que você tem regras, normas, você tem uma cultura que estabelece qual que deve ser o teu comportamento, né? Então, eu não posso me pautar num estereótipo para condenar alguém ou para achar que alguém tem que se enquadrar naquele modelo estabelecido, né? Eu tenho que aceitar as divergências e diferenças, né? Por exemplo, na sociedade ocidental, muitas vezes a questão do comportamento, do desejo sexual estão relacionados à ideia de normalidade. Por isso que a gente vê muitas vezes falando assim, que uma família homoafetiva não é normal, que uma relação entre pessoas do mesmo sexo não é normal. Por quê? Porque o normal seria a relação heterossexual. Mas o que é o normal? Quem estabelece o que é esse normal? Quais são os parâmetros para estabelecer isso? Quando eu estabeleço a ideia de normalidade, que deve se enquadrar todos dentro do padrão heterossexual, por exemplo, eu não estou aceitando que dentro da sociedade possam existir diferentes formas de expressão, diferentes pessoas, diferentes orientações sexuais e tal. E aí é muito complicado, porque daí eu vou acabar, de uma certa forma, sempre condenando o outro em função, né, do fato de que ele não se enquadra naquilo que eu considero que seja normal, né? Então, por exemplo, isso gera uma dificuldade de aceitar a diversidade sexual, né? A impressão que dá que as pessoas que têm a heteronormatividade, digamos assim, que se estabelece a ideia de que só o hétero é normal, ela parte do princípio de que os indivíduos têm que se comportar sempre todos da mesma forma, da mesma maneira, né? E as condutas dos indivíduos são repreendidas por aqueles que se julgam, né, ditadores desse padrão estabelecido ali e tal. É muito complicado isso, porque as situações de violência, elas são decorrentes disso, né, de desrespeito, de bullying, e isso acontece em diferentes níveis, em diferentes locais, nas redes sociais, na rua, na escola, às vezes dentro da própria casa, né? Então, aí que vem essa questão. Então, aqui, basicamente, seria isso que eu queria discutir com vocês hoje, né, sobre essa questão do gênero, da violência e tal, são questões importantíssimas hoje, não só em função do fato de a gente viver
numa sociedade diversa, numa sociedade onde há diferentes expressões, onde os indivíduos não são diferentes e não se enquadram todos dentro de uma mesma caixinha, digamos assim. Então tem essa importância, e tem essa importância também no sentido de a gente pensar essa cultura. Pensar a cultura da violência contra a mulher, pensar a cultura do estupro. Quando você fala em cultura do estupro, é justamente isso. É você não ser educado para ser crítico em relação a essa ideia da superioridade masculina sobre a feminina. Como que a gente pode, enquanto sociedade, construir novas relações humanas? Como que o governo pode criar políticas sociais que venham a respeitar essas diferenças que se manifestam, né? Então, assim, por isso que ele é importante e fundamental, certo, pessoal? Então, eu vou parar a gravação, daí depois eu posso responder alguma pergunta que por acaso vocês queiram fazer, e daí vou fazer também uma chamada, ok? Interromper.